Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Vão abrindo a apostila de vocês na página 15. Bom, vamos lá. Nós estamos estudando, né, desde a primeira página da apostila, as situações de comunicação. Então, para você escolher o modo como você vai falar, você tem que observar bastante a situação de comunicação em que você está. Lá na página 15, nós temos os determinantes, né? Os itens, os eixos que influenciam na maneira como as pessoas falam. Prestem bastante atenção, gente, que esse tipo de exercício vai cair bastante nas próximas atividades avaliativas. Então, olhem lá. O tempo. O que significa o tempo? De geração para geração, o modo como as pessoas falam muda, né? É só você observar os seus pais, os seus tios, os seus avós, se você tiver os seus bisavós. Então, de acordo com a idade, de acordo com o tempo que se passa, o modo das pessoas falarem muda. O que que muda? O que que muda dentro desse tempo? Mudam principalmente o vocabulário, né? Temos muitas palavras que são deixadas de usar e muitas palavras que começam a ser usadas, né? Também temos bastante aqui nesse tempo o que o pessoal chama também de gírias, né? As gírias também acabam entrando aqui, apesar de entrar na faixa etária que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, o tempo, gente, quando a gente fala de tempo, a gente fala principalmente pensando de século para século, né? Pensando de bastante tempo. Se vocês pensarem há 100 anos atrás, olharem um livro que foi publicado há 100 anos atrás, né? Pegar um livro do Machado de Assis, um livro que foi publicado há 100 anos atrás, vocês vão perceber o quanto o vocabulário é diferente. Aqueles livros que vocês liam na escola, que eram do Objetivo até o ano passado, vocês mesmos sempre reclamavam da linguagem, que era uma linguagem complicada, que tinham palavras que vocês nunca tinham ouvido falar. Então, de tempos em tempos, por conta daquilo que vocês estudaram ano passado, os arcaísmos e os neologismos, as palavras que são deixadas de usar, as palavras que são utilizadas, as novas palavras no vocabulário, o modo como as pessoas falam muda, e por isso, às vezes, é tão desconfortante você ler um documento, você ler um papel que é de bastante tempo atrás, tá? Depois, espaço. O espaço, gente, ele entra dentro da geografia de um local, né? Estamos vendo dentro do mesmo idioma, claro. Então, vocês sabem, vocês que já tiveram a oportunidade de viajar um pouquinho pelo país, que entre as regiões, né, entre as regiões norte, nordeste, centro-oeste, sul, sudeste, nós já temos marcas de formas de falar muito diferentes. Olhem no YouTube, coloquem lá no YouTube, modo de falar dos mineiros, modo de falar dos cariocas, dos nordestinos, né? Na sala de aula a gente faria esse exercício. É muito diferente, né? Muda muito. Às vezes você até tem dificuldade para conseguir entender. E não só de regiões. Dentro do mesmo estado, nós também temos diferença, né? Vocês percebem, por exemplo, aqui em São Paulo, vocês percebem as pessoas que são mais do interior, a questão, às vezes, de puxar mais o R, né? Ou de falar mais rápido, de atropelar um pouco as palavras. Aqui no espaço entra bastante, além do vocabulário, né? Que também entra bastante a diferença. Lembra aquele exercício que a gente fez no ano passado? Das formas de falar a mandioca, as formas de falar a mexerica, as formas de falar a bolinha de gude, né? Lembra que a gente fez no 7º ano? Então, além das palavras serem diferentes, aqui no espaço também entra bastante
a questão da pronúncia, que aí vem das influências que aquela região sofreu. Foi uma influência mais africana, mais portuguesa, mais espanhola, mais italiana, né? Isso também entra bastante na questão do espaço. Então, o espaço é a geografia. E como eu estava falando, dentro do mesmo estado, a gente percebe essas diferenças. Se a gente for aqui pertinho em Cabreúva e escutar as pessoas falando, nós percebemos que eles falam de um jeito bem diferente, de modo geral, as pessoas que nasceram ali, que moram ali há muito tempo, principalmente lá no centro mesmo de Cabreúva, né? A gente percebe que eles falam bastante diferente. Em Piracicaba, que também é pertinho, ali perto de Campinas, nossa, é conhecido, né? Eu tenho até um dicionário de Piracicaba, de como as pessoas falam diferente lá. Pesquisem para vocês perceberem isso, gente. Bom, outro fator é a escolaridade, né? O quanto uma pessoa estudou. Se ela estudou menos, ela fala muito diferente de uma pessoa que é doutora, que tem doutorado. O tipo de curso que a pessoa faz, né, o tipo de graduação que ela tem, também mexe no modo como essa pessoa fala, no vocabulário dela e as pessoas que ela acaba se relacionando dentro do curso também influenciam. Então, a escolaridade também influencia no modo como as pessoas falam. A classe social, o poder monetário, também influencia no modo como as pessoas falam. Por quê? Uma pessoa que tem mais poder monetário, ela tem acesso a alguns pontos da cultura que vão fazê-la falar de uma maneira diferente. Então, ela vai ter mais canais na casa dela, onde ela vai assistir mais programas que têm uma variedade maior. Ela tem acesso a teatro, a shows, a exposições, a museus. Então, não só a pronúncia, mas principalmente a riqueza de vocabulário é diferente, né? Então, a classe social também influencia na forma como as pessoas falam. A faixa etária, que é aquilo que eu comecei falando da questão da idade, que também está relacionada ao tempo, só que o tempo ele é mais abrangente, né? Ele fala de passagens grandes de tempo. E a faixa etária ela é algo mais específico, né? A questão da idade. Um jovem, uma pessoa de 30 anos, uma pessoa de 50, uma pessoa de 70, coloca todo mundo na mesma sala para ver como a pronúncia e o vocabulário são diferentes. E a atividade, né? A atividade que o falante realiza, aquilo que ele faz. Não só como trabalho, mas como a vida dele, os lugares que ele frequenta, as situações de comunicação que ele participa, tudo isso influencia no modo como as pessoas falam e no vocabulário que aquela pessoa tem, né? Que ela conhece, o vocabulário que aquela pessoa conhece. Claro, gente, que isso não é tudo determinante, né? Muitas coisas aqui não são determinantes, as pessoas podem ter o controle sobre isso, mas de modo geral são fatores que vocês percebem nas situações de comunicação e nas características desses falantes como bem forte, características bem fortes, tá? Nós chamamos, né, essas variantes, né, esses modos diferentes de falar de variedades da língua, porque a língua é a mesma, a língua portuguesa. Porém, nós temos todas essas variedades dentro de uma mesma língua, que é o português falado no Brasil. Isso se a gente não pensar no português falado em outros países, que a gente vai ver depois as outras características que tem sobre isso. Agora, vocês vão analisar aqui algumas questões da página 15 e da página 16, tá? Para analisar que tipo de falantes, que tipo de situações, quais são os fatores que acabam influenciando nesses exercícios, tá bom? Então, respondam lá, a página 15 e a página 16, tá? Eu vou dar uns 20, 25 minutinhos para vocês fazerem, porque se vocês, eu gostaria que vocês pesquisassem na internet, dessem uma olhada em vídeos, coloquem lá vídeos sobre a fala regional do país, tá? Principalmente a questão do espaço é muito importante, né? Ou mesmo de idade, jovens e idosos conversando. Deem uma olhadinha em vídeos. Eu vou dar um tempo maior para fazer essa atividade, apesar de ser só de uma página e meia, porque eu quero que vocês também pesquisem. Ok? Qualquer coisa é só me chamar aqui, gente.
Qualquer coisa me chamem, pessoal.
Vamos lá então, pessoal, correção. 3.3. Entre os vários modos de falar o português, existem semelhanças e diferenças. Vamos ver se vocês descobrem elas. A. Quais das palavras seguintes provavelmente seriam pronunciadas de modo diferente por habitantes de distintos locais do Brasil? Por exemplo, por um carioca e por alguém oriundo de uma cidade do interior de São Paulo. Será que fada seria pronunciado diferente, gente? Não. Quais seriam as palavrinhas que provavelmente seriam pronunciadas diferentes? Ah, professora, eu falei assim, pode falar? Pode, Dani. Eu falei porta, carne, festa e casca. Isso. Provavelmente as letras que tem o R e o S ali no meio, né? Que isso dá uma variante, varia bastante de região para região, né? Igual porta, o famoso porta, né? Porta, porta. Então, as palavrinhas que tem o R e o S. Muito bem. Próximo. Quais das construções parecem estranhas à língua que usamos? Vocês não costumam escutar ao conversar com pessoas que usam diferentes variedades do português e nem de textos escritos. E aí, gente, quais dessas aqui que a gente não costuma ouvir? Pode falar, Sônia? Pode ler? Eu chamo Ana. Porque está errado, né? O que mais? Gosto filmes de suspense. Também, porque a preposição está no lugar errado. O que mais? Chamo-me Ana. No caso, esse eu fiquei na dúvida, porque até tem gente que fala às vezes, né? E na escrita, se você for ler em livros, é o certo. Lembra? O pronome oblíquo tem que vir depois do verbo. Esse é o certo da língua padrão. O que mais? Gosto filmes de suspense, eu já falei, né? Já. Tiela cumprimentou de longe. Sim. E lemos biografia do autor. Isso. Todas essas expressões têm em comum que elas estão erradas de acordo com a nossa língua padrão, né? A gente não escreve dessa forma, não colocamos a preposição nesses lugares, nem os artigos, né? Os artigos vêm na frente dos substantivos. C. A partir da análise das frases anteriores, vocês podem descobrir alguns aspectos da língua que não sofrem variação. Tendo descoberto, escolham a palavra que completa corretamente a lacuna de cada frase. O artigo, já dei a resposta, o artigo definido vem? Antes do substantivo, acabei de falar, né? Entre o verbo e o pronome oblíquo, nunca há elementos, nunca. O verbo gostar, sempre. Muito bem, Luana, porque ele é um verbo transitivo indireto e exige preposição. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Examine construções de duas variedades do português do Brasil. Variedade 1, as crianças felizes. 2, as crianças felizes. Estas pedras brilhantes. Nosso amigo querido, nossos amigos queridos. Todas as construções apresentam 3 termos, né? 3 palavrinhas, 3 termos. Na variedade 1, o plural é indicado aleatoriamente, flexionando-se cada vez um dos elementos, ou sempre se flexiona o mesmo termo, o primeiro, o segundo ou o terceiro. E aí, gente? É sempre no mesmo. Sempre se flexiona o mesmo, Sora? Sim, e qual que é o termo que se flexiona? Sempre qual? Sempre o? Primeiro. As, estas e nossos. O resto tá tudo no singular. Então, sempre se flexionou na variedade 1 o primeiro termo, a primeira palavra. Na variedade 2, que termos se flexionam para indicar o plural? Todos. Os 3. Pode-se afirmar que na variedade 2 se adota uma maneira única para indicar o plural? Sim. Sim, todos os termos vão para o plural.
Pode-se afirmar que ocorre o mesmo na variedade 1, isto é, o plural é sempre indicado da mesma maneira? Sim. Sim. Sim, porque é sempre o primeiro termo flexionado, ou seja, tem um raciocínio lógico por trás disso, né? Nós temos uma lógica, temos um raciocínio lógico por trás disso, tá? Bom, lá na página 17, aquele textinho lá é o resumo do que eu expliquei, mas depois vocês façam a leitura. E eu quero que agora vocês façam a leitura da página 17 e respondam o exercício da página, os exercícios da página 18.
Sora, eu saí da aula, mas foi por causa que a minha internet caiu. Fica tranquila, meu bem. Pessoal, vamos corrigir rapidinho para a gente deixar isso aí pronto? Então, nós temos aqui 2 textinhos curtos, né? Que falam um pouquinho ali sobre uma crítica, né? Primeiro sobre o espanhol. No fragmento 1, socorro e buenba soam como palavras de que língua, gente? Espanhol, Sora? Espanhol. Você imagina que nesse idioma as palavras, elas realmente existem desse jeito? Não. Não? Não existem, né? Não é desse jeito. Mas a maioria das pessoas acharia que sim, não é? Se não conhece, porque as pessoas elas têm a mania de achar que no espanhol é simplesmente colocar o E ali no meio das palavras e já virou espanhol, né? Então, não, elas não existem dessa forma, né? Mas as pessoas têm um conceito de que a maioria das palavras em espanhol é apenas acrescentar aquele UE ali no meio, né? É uma crítica que o autor está fazendo. No fragmento 1, examine as seguintes palavras criadas pelo autor. República e olinzica. Muito bom, né? Quais as palavras que compõem o que significa essa nova palavra? Réu pública é formada por que palavras, gente? Por réu e república. Por réu e república. E o que significa isso? É uma lembrança do quê? Por que ele formou essa palavrinha? Eu coloquei assim, Sora, porque, tipo, ele quis dizer que na República do Brasil só tem político corrupto e, réus, assim. Ele está fazendo uma lembrança, né? Ele tá fazendo, mostrando, né? Relembrando os escândalos políticos que nós tivemos aqui no Brasil. Muito bem. E olinzica? Olinzica. É mistura do quê? De Olimpíada e Zika. O Zika vírus, né? E ele quer dizer o quê fazendo a formação dessa palavra? Eu não sei, fala que lá embaixo fala assim, que na Olimpíada lá tudo foi estragado por vento, se fosse isopor. Então, eu acho que seria porque deu tudo errado, eu acho. Não, esse Zika, Dani, não é o Zika de dar errado, é o Zika do vírus, do vírus, o vírus Zika, lembra? Que teve no Brasil anos atrás? Então, na verdade, aqui ele quer fazer uma associação de que na época das Olimpíadas é uma época de grande propagação desse vírus, né? Então, grande propagação do vírus, mais pessoas, mais água parada, mais mosquito, mais chances de contaminação. Deve ser vingança do 7-1. A que fato que ele está fazendo mencionado? Eu acho que foi da Copa do Mundo, quando o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha. Isso. Então, da Copa de 2014, né, que o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha. Só a Dani que sabe responder? Compare os 2 fragmentos.
qual seria a finalidade de cada um dos textos, de onde foram extraídos? Por que que cada um desses textos foram feitos? O texto 1, o fragmento 1, qual é a finalidade dele? Pode falar, Pro? Pode, meu amor. Só você Eu que acho vai ter nota, né, de participação. Eu acho que o primeiro fragmento é crítica e o segundo fragmento seria um texto informativo, uma pesquisa, assim. Isso. O primeiro é criticar satirizando, né? Porque ele usa do humor. Então, é uma crítica satírica sobre a situação vivida pelos brasileiros, né? E o texto 2 é informar, é um texto informativo sobre os produtos alimentícios. E compare a língua usada nos dois fragmentos. Os dois observam as normas da língua padrão? E aí? Sora, eu coloquei que não, que o fragmento 1, ele possui uma linguagem coloquial e o fragmento 2 possui uma língua padrão por ser um texto informativo. Mas lá no fragmento 1 tem alguma coisa errada? Tem erro? Tem uso de gírias? Tem erro? Então, Sora, não, só que eu fiquei meio na dúvida por causa das palavras, sabe? Porque misturou Isso. 2 idiomas no mesmo texto. Mas aí ele tá brincando com as palavras. Os dois utilizam a língua padrão, porque nenhum dos dois tem erro de português. Os dois utilizam a língua padrão. A diferença, né, é que no fragmento 1, nós temos uma linguagem mais simples, mais direta, mais simples. E já no fragmento 2, nós temos uma linguagem mais elaborada, mas os dois estão na norma padrão, os dois estão corretos, né? Mas o fragmento 1 tem uma linguagem simples e o fragmento 2 tem uma linguagem mais elaborada. Certo, pessoal? Escrevam aí, corrigido oralmente. Corrigido oralmente, 14/8. Alguma dúvida, gente? Não. Não? Então, eu desejo um ótimo final de semana para vocês. Fiquem com Deus, se cuidem e até quarta-feira, gente. Tchau, Sora. Tchau, tchau, gente. Tchau.